palestrante da noite já viajou por muitos países, mas ele decidiu abrir o seu negócio aqui no Brasil. Ele é formado em Relações Internacionais e Ciências Políticas pela Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, e também fez cursos na área de administração na Wharton School. Em 2006, ele fundou a parceria com o publicitário Igor Botelho. Em parceria com o Igor Botelho, ele fundou a consultoria Mandala, que se propõe a criar produtos, campanhas e serviços para as empresas com o propósito de fazer bem à sociedade e ao meio ambiente. Este ano, ele foi apontado pela prestigiada revista americana Fast Company como uma das 100 pessoas mais criativas do mundo nos negócios. Com vocês, Lourenço Bustani. Boa noite a todos. Feliz de estar aqui, obrigado pelo convite. Obrigado também pela generosidade do tempo de vocês. Compartilhar um pouquinho aqui minha história e a história da Mandala. Bom, para começar, vou pegar um pouco o exemplo do Dr. Cláudio e contextualizar um pouco o que aconteceu nos últimos 32 anos da minha vida. Eu sou nascido em Nova York, sou filho de mãe e pai diplomatas, sou sobrinho de tia diplomata, sou afilhado de um padrinho diplomata. Então, não é à toa que eu vivi uma vida de nômade, né? Nasci em Nova York, passei alguns anos lá, depois fui morar no Uruguai, em Montevidéu. Fiquei um tempinho lá. Fui para o Canadá, morei 7 anos em Montreal, enfrentando um frio danado. Depois eu voltei para o Brasil, achando que eu ia ter uma experiência emblemática brasileira, mas fui para Brasília, então não foi bem o caso. Uma cidade muito particular. Fiquei 3 anos lá, e aí, como meu irmão e minha irmã, eu sou caçula, tinham estudado em universidades americanas bastante rigorosas, eu senti que eu precisava sair da escola onde eu estava, em Brasília, para uma escola que me preparasse melhor para a faculdade. Então, fui para uma escola interna perto de Boston, onde me formei no 2º grau. E aí eu fui para a Universidade de Pensilvânia, achando que eu faria carreira em ciência política ou, enfim, alguma coisa relacionada à diplomacia. Mas na Universidade de Pensilvânia tinham muitos estrangeiros, e todos os estrangeiros eram filhos de empresários de outros países, todos estudavam na escola de Wharton. Então, enquanto que eu estudava ciências políticas e relações internacionais, ficava na teoria, eu também, como é permitido nos Estados Unidos você entrar num curso e cursar outros, eu comecei a me jogar no currículo de administração também na Wharton. E com isso, me formei lá em Filadélfia, tive uma passagem por bancos, trabalhei na ABN em Amsterdã, o suficiente para saber que aquilo não era para mim. Trabalhei também em Nova York, numa consultoria de gestão de negócios, bem tradicional. Me dei conta que realmente estruturas hierárquicas de comando e controle não eram para mim. E aí entrei no meio termo, fui trabalhar na área de branding, na área de gestão de marcas, que é um bom meio termo entre o mundo mais cartesiano, mais duro das finanças, com o mundo mais abstrato, mais lúdico desse intangível que é a marca. Então, fiquei alguns anos em Nova York, e aí, como todo filho diplomata, passei por uma crise existencial aos 22 anos. Precisava me identificar com o Brasil, precisava estabelecer raiz aqui. Então, do dia para a noite, fechei as coisas em Nova York e vim para cá. Transferi pela multinacional onde eu trabalhava e vim para cá. E quando eu cheguei aqui, 2 coisas ficaram muito nítidas para mim. A primeira, isso aqui é 2004, né? A primeira é que era um terreno muito fértil para se fazer coisas novas, bem planejadas, bem concebidas, com pessoas bacanas. E, por outro lado, eu fiquei um pouco perplexo, e essa perplexidade ela ainda é forte hoje, com a falta de profissionalismo, falta de ética, falta de compromisso, falta de transparência nos negócios no Brasil, né? E eu falei assim, bom, eu vou juntar o útil com o agradável, eu vou atrelar tudo que eu venho aprendendo e estudando, para tentar trazer uma nova visão de mercado, né? Uma nova visão para o mercado. E, na época, eu constatei que
o mercado, as empresas, tinham um olhar muito viciado nesse consumidor, né? E todas as discussões eram em torno do consumo, de como perpetuar o consumo. E eu falei assim, bom, peraí, vamos pegar um dado, né? 90% dos produtos e serviços que são comercializados mundialmente não sobrevivem no mercado sequer um ano. Eu falei, mas como é que são bilhões de dólares que são investidos em P&D para comercializar produtos e serviços que simplesmente não ressoam com as pessoas, né? Eu falei, bom, talvez seja porque as empresas têm um olhar viciado nesse sujeito que consome e que só consome. Eu falei, bom, talvez seja o momento de dar um zoom out, né, dar um passo para trás e desvendar esse ser humano que está por trás do consumidor e tentar balancear um pouco esse olhar para a aspiração de consumo com a real necessidade desse ser humano, né? E, com isso, junto com o Igor, montei a Mandala em 2006, né, uma empresa de inovação consciente. Então, a gente qualificou a inovação como sendo consciente, porque a gente entende que uma boa ideia ela é inovadora apenas se ela melhora a vida das pessoas, né? O novo pelo novo não nos interessa. E, num contexto mercadológico que a gente está querendo propor, é algo que consegue conciliar essa busca por lucro, que é fundamental, com a busca por propósito, né? Essencialmente é isso. Então, o conceito do valor compartilhado está enraizado no nosso trabalho. Então, como é que a gente faz com que a própria atividade comercial de uma empresa consiga deixar um residual positivo na vida das pessoas? Então, isso significa tornar essas pessoas mais felizes, mais capazes, mais saudáveis, mais informadas, com mais discernimento para tomarem melhores decisões, mais confiantes, mais engajados em suas famílias, suas comunidades. Tudo isso é positivo e tudo isso é uma busca que nós compartilhamos enquanto ser humano, né? Então, a Mandala tem o H no final, que representa esse elemento humano, porque a gente acha que toda essa transformação vai partir de uma humanização das relações, da gente conseguir se enxergar no outro, né? Então, o que eu queria compartilhar com vocês hoje é um pouco dessa história de 2004 até agora. E, nesses últimos dias, enquanto que eu estava preparando essa palestra, eu me dei conta que eu teria que ser muito sincero, né, com todos vocês hoje. Não adiantava eu vir aqui retratar uma experiência super, né, agradável, porque nem sempre foi agradável, e nem sempre é. Essa é a realidade nua e crua de se fazer negócios no Brasil, e eu acho importante retratar isso e falar disso para que a gente consiga se conscientizar com esses problemas, com essas dificuldades, e, com isso, endereçá-las da melhor forma possível, né, e superá-las. Então, vou falar de alguns temas sensíveis, o lado negro da força, e vou terminar com algumas reflexões mais construtivas, positivas, do que se pode fazer para contornar, abordar as dificuldades com o pé no peito, com a cabeça erguida, e sempre com muita fé. Então, algumas premissas, né, iniciais antes de eu entrar nesses conteúdos. Eu aponto para onde? Para lá, né? Pronto. Para começar, se o Dr. Cláudio está na sua terceira vida, eu estou na minha primeira. E eu estou apenas começando. Então, eu queria que vocês colocassem isso em perspectiva. A minha história é apenas uma história, né? E não dá para tirar nenhuma conclusão absolutista em relação a isso, né? Essa é a primeira ressalva. A segunda ressalva é que as minhas verdades, as que eu vou retratar e compartilhar com vocês, são apenas minhas. E todas são, por essência, parcialmente verdadeiras. E elas podem coexistir com outras verdades também, que são, talvez, oriundas das experiências que vocês tiveram, né? Então, também coloquem isso em perspectiva. A terceira premissa é que eu admito que eu sou incoerente. Eu acredito que, no maior ou menor grau, todos nós somos. Então, vou falar de muitos ideais, de muitas práticas, e de muitas dicas que eu tento seguir, mas nem sempre consigo, né? Então, também não estou em nenhum pedestal moral aqui para ensiná-los nada. Eu posso apenas compartilhar com vocês a minha experiência, com todos os seus erros e acertos, na esperança que isso possa prepará-los também para os desafios que vocês vão enfrentar no futuro. E, com isso, eu quero aprender, eu quero evoluir, sempre. Então, na troca que a gente eventualmente terá depois dessa apresentação, eu adoraria ouvir de vocês experiências que divergem com a minha, ou que levam a conclusões opostas, né? Eu acho que isso faz parte da nossa história aqui no planeta, né? Da gente sempre conseguir evoluir através das experiências dos outros, né? Então, mais uma coisa para colocar em perspectiva. E, quando eu falar desses temas sensíveis, quando eu falar um pouco dos calcanhares de Aquiles do Brasil, eu quero que vocês saibam que eu não sinto rancor nenhum. Eu sinto gratidão, é uma gratidão profunda e eterna, por poder estar entrando em contato com essas questões, né?
E tudo isso num contexto de que eu vim para o Brasil porque eu acredito na pátria, acredito no potencial do nosso país. Então, tudo que eu for falar é porque eu quero que o Brasil melhore. Eu acho que agora é o momento. Eu não quero que esse otimismo, essa euforia em torno do nosso país seja apenas uma onda. Eu quero que seja, de fato, o início de uma era que se perpetua. Então, tudo que eu vou falar tem esse cunho, tá? Tem esse espírito. Bom, dito isso, vamos falar do difícil, né? Até porque, como todos nós sabemos, there's no free lunch, né? Você vai montar um negócio, você enfrenta uma equação um tanto quanto desfavorável. Escassez de capital, atrelado a impostos, o que significa que você já está meio que nadando contra a maré desde o início, né? Eu vendi meu EcoSport em 2004, juntei mais uma graninha, o Igor tinha uma graninha sobrando também, e com isso a gente montou a Mandala. E aí entrava o primeiro projeto e a gente, né, sei lá, projeto de R$10 mil. A gente comemorava e tal, achando que isso ia incubar a empresa. Aí a gente, bom, de 10 mil cai para 8, 20% de impostos, aí tem o custo do contador, custo do advogado, tem a salinha, o aluguel da salinha dentro da produtora que a gente alugou, tem a internet, sobra muito pouco, né? Meio que é uma realidade um pouco complicada, mas beleza, demos um passinho, vamos para o outro. Outra coisa que você enfrenta quando você está querendo inovar, empreender e trazer novos modelos mentais são mentalidades obsoletas, né? Tem muita gente que ainda vive no século passado. Embora a gente consiga empiricamente concluir consensualmente de que é preciso se reinventar, que é preciso rever os modelos ultrapassados, tem muita gente que se sente incomodado com isso, é muita inércia. Então, parte de empreender é você saber coexistir com essas mentalidades que são obsoletas, entendendo que a gente está numa fase de transição. Toda ruptura tem uma fase de transição, né? Então, a gente tem que saber dialogar dentro desse momento. Outra coisa é que o mercado é cheio de surpresas, né? Às vezes a gente é jovem, a gente tem uma percepção um pouco romantizada, um pouco ingênua em relação ao mercado. O mercado segue os mesmos fluxos que a vida, né? Acontecem coisas, e às vezes essas coisas são indesejáveis. Mudanças de cargo no teu cliente, que muda toda a diretriz do teu trabalho, demissões daquelas pessoas que eram teu elo de confiança na empresa, um corte de verba que faz com que teu projeto, de repente, depois de 6, 7 meses de prospecção, se torne completamente inviável, uma fusão ou aquisição que muda a cultura da empresa, que coloca todos os projetos em stand-by, uma mudança de estratégia, uma diretriz que vem de fora em relação ao que a filial brasileira tem que fazer, que também interfere com teus problemas, uma empresa que entra em bancarrota, um funcionário que você tem na tua empresa que passa por um momento volátil, e isso, quando você é uma empresa muito pequena, você é um organismo vivo, isso impacta, você sente isso. Problemas de saúde que acontecem, acidentes, né, o término de namoro, um braço quebrado, enfim, tudo isso faz parte da vida e isso influencia diretamente a experiência do empreendedor, né? Somos pessoas, né? A gente traz isso para o trabalho. Essa coisa de deixar o pessoal em casa não existe. Essa coisa também de dividir, de ser uma pessoa das 9 às 6 e ser outra das 7 a não sei o quê, isso também não existe, né? Somos essencialmente a mesma pessoa, né? A gente não precisa sentir essa necessidade de colocar a gravatinha e ficar todo, né, coxinha durante o dia e depois chutar o balde à noite. Tem um meio termo aí, tem uma forma de coexistir. Outra coisa também tipicamente brasileira, né? A segurança ou a falta de segurança. Quando a gente estava usufruindo do nosso primeiro momento de prosperidade na Mandala, eu estava em Londres dando uma palestra e o Igor me liga, uma voz bem baixa, fala assim: Lourenço, entraram na Mandala. Mas como assim? Assim, entraram na Mandala, levaram tudo. Todos os computadores, tudo que a gente tinha. Por quê? Porque a gente, na nossa ingenuidade, a gente alugou uma casa na Vila Madalena, a gente tinha um cadeadinho de vestiário de academia para fechar o portão. E a gente chamava motoboy, e o motoboy entrava, via toda uma caixas de computadores novos. A gente falava: vem tomar um chá com a gente, vem almoçar com a gente. E aí, mas, enfim, como tudo acontece por um motivo, em 24 horas depois do roubo, a gente fechou o nosso maior contrato com a GM dos Estados Unidos, que fez com que
o roubo aconteceu numa quinta-feira, na segunda-feira, todos os computadores novos, estava tudo reposto na Mandala. Então, enfim, tudo acontece da forma que tem que acontecer, né? Outra coisa que me frustra muito, até porque eu sou um pouco hiperativo, parei de tomar café 3 anos atrás por causa disso. As coisas não acontecem aqui. É uma chatice. Demora muito para as decisões serem tomadas, para as verbas serem liberadas, para as pessoas decidirem o que elas querem na vida. Demora muito. É muito frustrante. É inadmissível, na verdade. E isso é um calcanhar de Aquiles, assim, se eu soubesse sanar, eu focaria tudo nisso, para que as coisas aconteçam, mesmo que as rejeições, ou seja, tem uma proposta para ser aprovada, se não vai ser aprovada, fala logo. Fala logo, que a gente fica nessa esperança, a gente fica tentando ter previsibilidade no nosso negócio, em função do que vai entrar, do que não vai entrar, do tamanho do negócio, para depois saber que nunca nem foi cogitado aprovar o nosso projeto. Não estava nem no radar das pessoas, né? Então, isso é uma chatice muito, muito grande. Outra coisa é em relação a recurso humano, pessoas, né, profissionais. Eu recebo vários currículos, né, por semana, por dia, e eu adoro conversar com as pessoas, mesmo quando não estou procurando alguém para preencher uma vaga. Até porque hoje a nossa contratação ela é muito orgânica e demorada. Você vai trabalhar na Mandala, a gente vai namorar uns 6, 7 meses para que aconteça, por causa de todos os meus erros passados. Mas falta pessoas que querem realmente virar o jogo, né? Mudar o mundo, fazer acontecer, causar impacto. Não sinto esse ímpeto com as pessoas, né? Agora estou sentindo mais, nesses últimos 2, 3 anos. Parece que tem uma nova esperança aí. Eu acho que a crise de 2009, que foi muito mais que econômica, foi existencial, fez com que as pessoas falassem, bom, espera aí, agora tem margem de manobra, né? Então, agora a gente está recebendo muita gente que está querendo, aos 18, 19 anos, mudar o mundo, né? Repensar o papel das empresas, ressignificar os negócios, o que é ótimo. Mas, por outro lado, também faltam pessoas que têm uma formação redonda. O que quero dizer com isso? Pessoas formadas na faculdade que têm, vamos lá, rigor analítico, são curiosas, então leem, né? Têm uma capacidade de subir num palco aqui por 5 minutos, de falar um pouco do que fazem, trabalham bem em equipe, sabem liderar alguma coisa, né? Alguma atividade. Você não consegue achar pessoas que reúnem todos esses atributos. E no trabalho que a gente tem na Mandala, é fundamental que isso aconteça, porque todo mundo faz um pouco de tudo. A gente não acredita em cargos, né? E eu também não acredito que, aos 25 anos, alguém pode ser especialista em pesquisa e não em estratégia, ou que alguém pode saber fazer isso ou alguém não pode fazer isso. Todo mundo tem que saber fazer um pouco de tudo, né? Até os 40, digamos, né? Depois pode especializar e aprofundar. Mas a gente tem essa capacidade de assimilar conhecimentos e habilidades e competências, né? Então, eu sinto muita falta de pessoas que são pau para toda a obra, né? E isso é uma carência, e eu adoraria ver as universidades preparando profissionais que são mais versáteis, mais multifacetados, que conseguem transitar entre o lado esquerdo do cérebro e o lado direito do cérebro com muita fluidez, né? Outra coisa difícil, quando você está empreendendo, às vezes você tem que correr para o Calunga, comprar tinta de impressora e, ao mesmo tempo, estar num conference call com o departamento de compras de uma empresa varejista que te trata como se você estivesse vendendo bucha, né? Isso faz parte, né? Você tem que fazer isso, porque quando você está começando uma empresa, você acha que você é capaz de fazer muito mais do que você devia estar fazendo, né? Então, você quer ser o cara que compra o papel para a impressora, você quer ser o cara que pinta o portão, você quer ser o cara que troca a lâmpada, enfim. E com isso, você deixa de fazer aquilo que você, né, realmente sabe fazer. Então, 80% do teu tempo fazendo coisas que simplesmente você não precisava ter estudado fora para fazer, você não precisava ter morado em vários países para fazer, etc. e tal, né? Então, isso é uma chatice também. Outra coisa é que a energia física e a energia emocional, ela se esgota, né? Chega momentos onde você não aguenta mais, você entra em colapso, na verdade. E o meu sócio Igor, que hoje não está mais na operação, ele passou por alguns problemas de saúde assim, muito graves, né? Eu lembro que, no segundo ano da Mandala, a gente fez uma apresentação na SPM de manhã, às 7 da manhã, a gente tinha virado à noite para prepará-la. Acabou 12h30, a gente pegou o carro, foi para São Caetano para uma reunião com os executivos globais da GM, que aí foram 2 horas de carro, e acabou às 5h30 da tarde. A gente pegou o rush hour para ir para o aeroporto, para pegar um voo para Florianópolis, onde, no dia seguinte, a gente ia fazer a mesma apresentação da SPM em outra universidade lá, sendo que a gente estava no meio do caos aéreo. Então, nosso voo saía de Guarulhos às 8 horas da noite, acabou saindo às 2 da manhã.
Eu lembro disso porque os passageiros ficaram tão incomodados e tão alterados que eu e o Igor, a gente formou uma roda e a gente colocou uns mantras no portão de embarque para as pessoas relaxarem um pouco, que o negócio estava ficando meio sinistro. Aí a gente chegou em Floripa umas 4h30 da manhã, dormimos uma meia horinha, sei lá, acordamos, fomos para essa apresentação e a gente teve que correr de volta para o hotel porque a gente tinha um conference call com São Paulo, com clientes. Negócio que a gente não dormia quase 2 dias, então a gente revezou. Ele ficava no Viva Voz 5 minutos enquanto que eu dormia, aí eu ficava no Viva Voz 5 minutos enquanto que ele dormia. Isso aconteceu por uns 45 minutos. Ou seja, eu dormi umas 4 vezes. E aí, enfim, na volta para São Paulo, a gente estava pousando em Congonhas às, sei lá, 10h52, e Congonhas fechava às 11h, e a gente assim, não, tem que pousar, tem que pousar. No que a gente estava baixando, subiu de novo e foi levado para Guarulhos o voo. E aí, como a gente não era só, a gente estava, né, sem grana ainda, a gente decidiu pegar aquele ônibus que vai de Guarulhos para Congonhas, para pegar um táxi em Congonhas. E nessa viagem de ônibus, a gente se olhou e a gente disse, cara, o que está acontecendo, sabe? Tipo, isso é inacreditável. E a gente decidiu naquele momento que a gente estava meio que virando a página, que a gente estava passando por quase como se fosse um ritual de passagem, mas que isso nunca mais ia acontecer, até porque logo na sequência o Igor teve o primeiro de 2 ataques epilépticos, né? E eu também tive um pseudo nervous breakdown, né? Enfim, vocês entenderam.